Shalom, shalom, shalom. Eliseu de Ministério Beitiel. Hoje nós vamos tratar sobre o tema Crucificado com Cristo. Nós poderíamos também intitular de A Morte do Eu. Como é que acontece a morte do eu? Para nós compreendermos, nós temos que ir até o texto das Escrituras Sagradas que vão falar sobre isto. Vejamos. Em Jeremias 13, 22 e seguintes, o Senhor pergunta: e se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Aqui representando uma mulher, né? Onde apareceu as suas vergonhas. E aí o Senhor continua a dizer: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal, espalharei vocês como a palha levada pelo vento no deserto. Esta é a sua parte, a porção que lhe determinei, declara o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em seus deuses falsos. Jeremias 13, 22 a 25. E aqui nós vemos aqui uma imagem de Baal. Amados, por que tem acontecido certas coisas conosco? Porque nós não vivemos em conformidade com a morte de Cristo. Na verdade, irmãos, a nossa vida espiritual é absurdamente superficial. Por isso, muitos têm apanhado do adversário por conta disso. Filipenses 3, verso 10 diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, nós vemos aqui claramente que para conhecer ao Senhor, essa virtude de ressurreição, essa vida sobrenatural, eu tenho que me comunicar com as suas aflições. E eu queria destacar aqui. Ou seja, ele está dizendo, eu tenho que me conformar à sua morte. E nós veremos nesta ministração explicando por que esta situação. E diz Filipenses 3:11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, não é algo fácil. É preciso o discípulo do Senhor Jesus fazer alguma coisa para poder participar desta ressurreição dos mortos. E aqui começa o caminho das pedras, como eu digo. Para conhecer a Cristo, o nosso objetivo primordial deve ser o quê? Herdar o reino dos céus. Veja bem aqui o que o Romanos 8, 13 e 14 diz. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós temos uma chave espiritual muito importante aqui. Olha o que Romanos 6, 3 diz: morto para o pecado, vivo para Deus. Então, viver para Deus implica em uma ação, considerar-se morto para o pecado, assim como para o passado
que outroramos vivíamos, né, irmãos? E corrompido. Veja bem o que Colossenses 3, de 1 a 3 diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Observe aqui que nós devemos morrer e ressuscitar em Cristo, que está à direita de Deus. Mas eu devo manter o meu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se verdadeiramente nós morrermos, né, irmãos? Então vejamos. Mortos para o pecado, essa aqui é a chave. Porém vivendo para Deus, em uma nova dimensão, numa nova criação em Cristo Jesus. 1 Coríntios 5,7 diz: livrem-se do fermento velho. O fermento aqui representando o pecado, claro. Para que sejam nova massa e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja aqui a ligação do pecado com a morte. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, verdadeiramente, se somos do Senhor, devemos nos desligar do pecado. Em Romanos 6, verso 5, observe comigo. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então veja aqui que há algo entre a morte, a união com Cristo para ver a ressurreição. Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aqui, o derramar o próprio sangue, ele está falando sobre a crucificação do eu. Então, nesta luta contra o pecado, enquanto nós não matarmos o eu, será ineficaz, irmãos. Entendemos que andar em conformidade com a morte de Cristo naquela cruz deve ser algo diário e tem que nos acompanhar como um estilo de vida. Note bem, se nós não morrermos para nós mesmos, o que acontece? Se nós não morrermos, do contrário, à morte do eu, o pecado voltará sutilmente sobre a pessoa. De que forma? Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa que é sempre controladora, manipuladora, quando estava no mundo, ela, como não morreu para o eu, permanecerá da mesma forma, mesmo se rendendo a Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas como o eu ainda continua vivo, ela exercerá este mesmo espírito, a pessoa continuará a exercer esse mesmo espírito de controle, de feitiçaria, de manipulação. Por quê? Porque não morreu para si, não foi realmente transformada. Então nós vemos aqui, né, o casal diametralmente opostos. Por quê? Porque ainda não se uniu a Cristo verdadeiramente. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Nós temos um casal, né, e uma terceira pessoa envolvida aí. Então, alguém que outrora vivia no pecado de adultério, como a pessoa não morreu para Cristo, ela vai trazer consigo para a sua família e continuará
permanecerá sendo infiel. Porque o pecado do adultério, na verdade, continua latente dentro da vida da pessoa, dentro do coração dela. Então, vejamos outro exemplo aqui. E aqui é uma foto bem que expressa bem isso. Por exemplo, a pessoa que traz do passado o pecado de inveja, uma pessoa muito invejosa, certo? Como ela não morreu para Cristo, o que vai acontecer com ela? Ela vai trazer aquela inveja consigo para dentro da igreja em que congrega. Observe Gálatas 2,19. Pois, por meio da lei, que lei? Eu morri para a lei, quer dizer, o pecado, a fim de viver para Deus. Então, enquanto a pessoa não morrer para o pecado, esta lei que me impulsiona para o pecado, eu não consigo absorver a vida de Deus. Vejamos, se somos fomos fiéis a Cristo no batismo nas águas, verdadeiramente nós vamos nos unir com Ele em sua morte. Ou seja, obrigatoriamente eu vou morrer, eu tenho que morrer para o pecado. Romanos 6,4, veja o que nós temos aqui. É um texto longo. Portanto, fomos sepultados com ele. Ele quem? Jesus. Na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui a imagem está dizendo uma pessoa que levanta-se das águas, né, em novidade de vida. Continuando aqui. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 6, do 4 ao 7. Isso é muito lógico, irmão. Então, a imagem aqui está dizendo, diga não ao pecado. Quando suplicamos ao Espírito Santo de Deus para nos revelar as profundezas do nosso próprio interior, ele nos trará o quê? Uma relação de pecados, que, claro, que estão confrontando o coração de Deus. Ora, para eu viver esta plenitude, a autoridade que o Senhor nos dá, no poder desta vida nova, viver nas regiões celestiais, o que eu preciso fazer? O pecado jamais deve reinar no meu corpo mortal. E aqui nós temos a questão primordial da morte do eu. Ouça bem, ouça e coloque amor nessas palavras que eu vou dizer. Morrer para viver, é o que está dizendo aqui. Por incrível que pareça, irmãos, esta lógica eterna é morrer para poder viver. Parece lógico, mas olha bem. Se estivermos totalmente mortos para o pecado, aí então estaremos vivendo para Deus. Se aceitamos a comunhão dos sofrimentos de Cristo, então devemos participar desses sofrimentos. Que sofrimentos o Senhor Jesus sofreu?
Ele foi rejeitado, ele sentiu dor, depressão, perseguição, espancamento, ferimentos em sua carne. Ela foi rasgada pelas chibatadas dos seus torturadores. Então, se eu aceito esta comunhão em Cristo, também o Senhor vai nos permitir participar desses sofrimentos, juntamente com Cristo. Observe aqui que quando a nossa vida fluir pelo caminho da crucificação da carne, então estaremos conformados em sua morte e ressurreição. É exatamente isso que diz Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Irmãos, se nós queremos viver, nós temos que morrer. Morrer juntamente com Cristo. Veja aí Cristo ressurreto, né? Então, quando nós nos conformarmos, tomarmos a forma conforme a sua morte, nós obtemos de Deus a mesma vitória alcançada por ele. Qual foi a grande vitória? A ressurreição. Então, com ele, se morrermos juntamente com ele, nós vamos ressuscitar em novidade de vida e também em corpo glorificado. Então, a razão principal da morte de Cristo é loucura para os sábios entendidos, porque vai tratar sobre uma morte e vida. Ela é mais profunda, essa sabedoria de Deus é mais profunda expressão da ressurreição. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 1,19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Vejamos o que aconteceu. Tudo começa lá no Jardim do Éden, não é, irmãos? O pecado original de nosso primeiro pai, quem foi? Adão. Adams. Arrastou para a humanidade, toda a humanidade, né, na verdade, para a contaminação pessoal, cultural, racional, chegando até o âmbito familiar, não é? Então, ele nos arrastou, aquele pecado nos arrastou para todo tipo de contaminação. Com a contaminação, com o pecado original, ele promoveu dentro de nós uma distorção da visão. Ela provocou a dissensão, os ciúmes, a competição, a inveja, além de trazer enfermidades aos seus descendentes. Então, por meio a única forma de resolver este impasse foi o quê? O descendente da mulher, Jesus, o Cristo, através da sua morte, tirar estas distorções, curá-las e perdoá-las, irmãos. Então, veja bem, aqui nós temos uma representação do Cristo crucificado, Yeshua no madeiro. Então, se nós observarmos, naquele madeiro, o diabo, os principados, as potestades, as forças espirituais do mal, os governadores deste mundo de trevas tenebroso, foram derrotados por essa atitude, irmãos. Então, naquela cruz onde Cristo foi pregado, degradado, coroa de espinhos na cabeça, absurdamente ensanguentado, nu, humilhado, tornou-se a expressão maior e mais profunda demonstração
da infinita sabedoria de Deus. É claro que essa sabedoria, e aqui, com perdão do Albert Einstein, mas ele está nos ajudando aqui, essa sabedoria divina, que é loucura, né, irmãos? Continua a confrontar os grandes sábios entendidos, por aniquilar a sabedoria do homem e também por conta da sua soberba. Então nós vemos o quê? Se nós tirarmos uma fotografia de Yeshua crucificado, pregado, aquele ato horrendo sobrepuja a inteligência corrompida dos sábios e a pulveriza. Por quê? Porque é loucura o sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, como é que um homem há mais de 2000 anos atrás, morto num madeiro, pode nos influenciar hoje? E esta atitude é ilógica para o ser humano. Nós vemos aqui uma representação de Salvador Dalí, né? Um grande pintor. Então vejamos, o que nós temos ali? Um madeiro sanguentado que reproduz as atrocidades contra um inocente. Mas também, por outro lado, revela as profundezas da sabedoria do onipotente Deus. Então, irmãos, se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo de Deus, e somente o Espírito Santo de Deus pode fazer uma pessoa compreender o tesouro oculto escondido nesta história. E esse tesouro, a pessoa compreendendo este tesouro de sabedoria divina, transforma de vil pecador para alguém santo e justificado. Por isso a loucura dos homens comuns. Veja bem 1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Mas veja aqui a extraordinária declaração do Rabino Shaul, o nosso apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, do 4 ao 7. Observe atentamente, preste muita atenção. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos da sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Oh, aleluia! Que declaração magnífica, irmãos! Tanto é, nós vemos aqui a coroa de espinhos, sim, representando o sangue derramado, né, pelo Senhor. Somente aquele que verdadeiramente nasceu da água do Espírito consegue compreender a plenitude da revelação dada pelo Senhor Jesus na crucificação. Naquele madeiro, ele carregou de fato o pecado de toda a humanidade, produzindo um resultado extraordinário, a nossa remissão total, a nossa libertação, irmãos.
Somente aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador em sua vida consegue compreender que o seu pecado foi anulado naquele sacrifício. Então, nós podemos dizer que todos aqueles que se identificam com Cristo naquela cruz, que é loucura, né? Conseguem receber a revelação da sabedoria divina e obter verdadeira transformação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui, naquela cruz, verdadeiramente morremos para o pecado. Segunda coisa, verdadeiramente devemos ser crucificados com Cristo. Aqui é evidente que é um deserto ressecado, quer dizer, o pecado dentro de nós deve passar fome, irmãos. Tá bem? Olha só, Gálatas 2,19. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei do quê? Do pecado, a fim de viver para Deus. Terceiro ponto fundamental, irmãos. O mundo deve ser crucificado para cada um de nós. Eu devo morrer para que a cruz de Cristo possa me atingir, possa receber os benefícios da cruz. Gálatas 6,14, que diz? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Veja aqui a clareza do apóstolo, do emissário, quando ele diz que por meio da crucificação para o mundo, para as coisas do pecado, ele obtém a glória, a majestade do Senhor. O quarto ponto que nós devemos observar, que a cruz significa também vitória, irmãos. Uma vitória definitiva sobre Satanás. E aí nós vemos a autoridade do Senhor lutando e libertando-nos dos ataques do inimigo. O grande libertador Jesus envergonhou a Satanás publicamente. Ele, além disso, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o adversário e todas as enfermidades causadas pelo pecado original. Então, em 2 Coríntios 4, 10 e 11 diz, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. É o que eu tenho dito aqui, morrer para poder viver. Se há vida, é porque nós nos entregamos à morte, juntamente com Cristo. E aí ele vai manifestar esta vida no nosso corpo mortal, irmãos. Eu creio que está bem claro o texto aqui. Então, a vitória estrondosa na vida do cristão depende inteiramente desta conformidade, estar conforme ou tomar a forma, ou seja, deste alinhamento na morte sacrificial de Cristo. Pois esta verdade promove a nossa inserção nas regiões celestiais. Quando decidimos morrer para nós mesmos,
e partilhar desta morte de Cristo, Deus então manifestará dentro de nós a própria vida de Deus. Tanto é que Jesus diz que se alguém quer segui-lo, deve negar. Olha só bem o que Marcos 8,34 diz. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui nós chegamos num código muito interessante, uma chave espiritual tremenda, irmãos. A compreensão do que significa morrer, negar-se a si mesmo, dispor das suas vontades, negar aquilo do que mais gostamos, que mais apreciamos, libertar-nos destas coisas que temos grande prazer. Ou seja, aqui está representado as mãos dizendo: não quero mais destas coisas. Morrer significa então que na hora onde queremos expressar a ira, a revolta, a raiva, ou mesmo expressar sentimento de vingança, de reagir segundo a vontade da carne e negarmos a nós mesmos e cedermos aos outros o que lhe é direito. Aí sim eu estou mortificando a minha carne, as minhas vontades, morrendo com Cristo. Outro ponto, irmãos, que é crucial é que jamais devemos roubar a glória de Deus, pois deve ser dada exclusivamente a Ele. A glória é de Deus, irmãos. Nós devemos nos humilhar e compreender que nós devemos ter consciência de que Deus nos usa como instrumento de suas mãos, apesar de nós. Por quê, irmãos? Porque ainda o Senhor continua em obras dentro do nosso interior, corrigindo os nossos erros diariamente. Mas Ele precisa de instrumento, então nos usa para a sua glória nesta terra. Devemos morrer, irmãos, para nossa aparência de religiosidade. Nós devemos anular dentro de nós o famigerado, o célebre orgulho espiritual. Irmãos, menos. Sabe quando diz a palavra, sim, o ditado popular, quando menos é mais? Da mesma forma, devemos saber discernir os enganos da nossa geração. Olha só os enganos que tem, irmãos, a teologia da prosperidade. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro? E eu pergunto. Olha só o engano da nossa supergraça. Eu não preciso orar porque Jesus está orando lá no trono. Então quer dizer que eu não tenho que ter vida devocional, porque Jesus já está fazendo tudo isso. Ele é a palavra. Então eu devo viver simplesmente a vida. O que é isso? Olha só a busca por sucesso. Eu preciso ser conhecido nas redes sociais. Preciso ter likes. Preciso ser conhecido. Aonde o Senhor nos ordenou isso, irmãos, na sua palavra, a busca por esse sucesso? Inclusive, quem tem que fazer sucesso é Jesus. É Ele que tem que aparecer e não nós. A busca por fama, irmãos. Os 15 minutos de fama. Usar de drogas entorpecentes. Irmãos, que é isto? Então, para eu ter uma revelação do Espírito Santo de Deus, eu preciso me drogar? Aonde está escrito isso? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, não de drogas.
Olha só essa geração, irmãos, com prazer desmedido. Tudo é prazer. Aonde está nas Escrituras isso? Inclusive a palavra diz, a palavra de Deus, fugir da prostituição. Tudo pelo prazer? Não. Para satisfação pessoal? Por que isso, irmãos? Então, a conclusão que nós podemos tirar é que seremos vitoriosos, na verdade, se formos determinados em nossa posição, firmados em Cristo, e a nos afastar desses enganos, irmãos. Vamos sair, vamos derrubar os altares da idolatria, da religiosidade do nosso coração. Nunca, jamais, devemos também utilizar as Escrituras como um amuleto, irmãos. Para com isto. Um talismã. Tem pessoa que dorme com a Bíblia debaixo do travesseiro, como se fosse uma ferradura, um amuleto. Onde já está isso? A Bíblia não é um talismã. Eu não posso também, de forma alguma, distorcer os seus ensinos, mas apenas trazer a verdade de Deus. É absurdo, irmãos, alguém, um líder de igreja, dizer que a glória de segunda casa será maior do que a primeira, se referindo a matrimônio. Onde já se viu isso? Está falando da glória do Senhor se manifestando, será maior daquele templo construído no deserto. E não para fins amorosos. Onde já se viu? Que distorção é esta? Isto só irá acontecer, irmãos, se nós estivermos plenamente ocultos, atrás, bem atrás daquele madeiro, irmãos, crucificados juntamente com Cristo, escondidos em Cristo, para que eu possa viver a novidade de vida promovida pelo Pai. Viver e entender a sabedoria desse sacrifício, do sacrifício sanguinolento, é experimentar em nosso próprio corpo a recusa em viver as satisfações pessoais. Agora, uma coisa não nos impede, Deus pode permitir isso. O fato de eu estar vivendo crucificado não me isenta de passar certas experiências. E aqui eu relacionei algumas. Passar por enfermidades? Pode, mesmo crucificado com Cristo. Pode ficar desempregado? Pode, mas haverá sustento da parte de Deus. Haverá perseguição? Com certeza. Traições? A mesma coisa. Agora, quando experimentamos a morte juntamente com Cristo, e nós nos conformarmos, tomarmos a forma em sua vida crucificada, esta vida que parece perda, que parece prejuízo para nós, ao contrário, vai nos lançar numa jornada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em absoluta, em plena, irrestrita novidade de vida, irmãos. Vivamos esta nova vida. E quando nós descemos até a morte em Cristo, o nosso espírito ascende, sobe, levanta-se para uma vida interior, onde os véus ocultos são retirados da nossa mente, do nosso espírito. E aí sim é revelado a beleza gloriosa, majestosa daquele Cristo ressurreto, com grande poder,
e unção, irmãos. Em 2 Coríntios 4:12, Paulo utiliza a sua sabedoria do Espírito, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ou seja, ele está dizendo assim: ei, morra para você viver. Porque eu estou morto, mas estou vivo diante de Deus. Segundo ponto importante aqui, irmãos, é que a morte sacrificial de Jesus opera em nós os seus frutos. E aqui representado por este coração aí de frutas, né? Jesus crucificado produz em nós frutos. Há uma liberação do poder que lhe deu vida, compartilhando-a conosco. Então, quando nós somos crucificados em Cristo Jesus, juntamente com Ele, vai operar um livramento, uma separação do pecado, cura total, irmãos, a ressurreição definitiva, a transformação do nosso ser, além de nos dar poder contra o pecado e contra a carne. Ele não irá nos dominar. E a carne, nós sabemos que milita contra o espírito redivivo. Amados, nós sabemos, todos sabemos, que as atividades principais de carne e ego são apenas e tão somente subjugadas a partir do momento que nós nos conformamos à morte em Cristo Jesus. Quando nós morremos com Ele, Deus começa a operar dentro de nós e realiza essa transformação radical, liberando e aperfeiçoando a vida no sobrenatural. Se somos ou se estamos mortos juntamente com Cristo, temos sim da parte de Deus a liberação diária, a cada segundo, da separação completa do quê? Da presença do pecado. E é claro, como estão representados esses dois montes aqui, que é intransponível ao ser humano, nós temos uma separação também da presença do pecado, mas além disso, daquele pecado originado na queda de Adão. E aí a negação em viver uma vida terrena é possível, e é somente possível ser, e tão somente ser, a cruz, nós seguirmos e tomarmos a cruz de Cristo, e seguirmos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, juntamente com Cristo, damos fim à nossa pretensa autorrealização. Por quê? Porque o nosso objetivo é maior, irmãos. Nos tornamos verdadeiramente discípulos do Mestre. E aí nós estamos fundamentados no arcabouço, na rocha angular, na rocha eterna que é o nosso Senhor. Então, vejamos, crucificados nós recebemos o quê? Uma liberação profunda, plena vida. Rios de água viva brotam no nosso interior. E isto vai nos impulsionar por uma esfera celestial de luz, aonde o Senhor está assentado nas maiores dimensões de glória. Então, para encerrarmos, irmãos, nós devemos morrer com Cristo. E isto nos impulsiona a realizar um quebrantamento do eu, que eu chamei de a morte do eu. A vida eterna com Deus. Para isso, o que nós precisamos fazer, irmãos? Devemos entregar o nosso Isaac no altar do sacrifício, assim como foi o Isaac que se entregou nas mãos do Pai. Assim cada um de nós deve se entregar nas mãos do Pai eterno.
e permitir que Ele faça de nós o que Ele quiser. Sabendo-se que, para sermos verdadeiramente libertadores, ou mesmo sermos intercessores, nós precisamos viver esta vida, a vida de entrega, morrer para nós mesmos, para poder viver para Deus. Você não quer tomar uma decisão hoje? Você quer entregar a sua vida para Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, Romanos 12, 1 e 2. O que te impede de fazê-lo? Que você possa desembaraçar a tua mente, o teu coração das coisas terrenas e olhar para o alto, aonde está sentado o Senhor, à destra, nas maiores alturas, e intercede por nós. Eu gostaria agora de orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos prestar a Ti toda a nossa honra, toda a nossa glória, porque a glória pertence a Ti, eterno e poderoso. Vem, Senhor, vem com Teus rios de vida sobre cada um dos Teus servos e abençoa. Senhor, eu te peço agora que o Senhor, ó Pai, possa trabalhar na vida e no coração de cada um dos Teus servos, para que, crucificados em Cristo Jesus, nós, intercessores e libertadores, possamos realizar a obra perfeita do Pai e recebemos de Ti, Senhor, a coroa da justiça. Te adoramos por isto, em nome de Cristo Jesus. Amém.